Fala pessoal, sou eu, Jack Noronha, e hoje vamos mergulhar em Mistborn e o Império Final, o primeiro livro da saga de Brandon Sanderson. Uma obra que não só reinventou a fantasia moderna, mas que também criou um dos sistemas de magia mais inteligentes jamais escrito. Nesse vídeo você vai ver um pouco sobre o mundo sombrio de Scadrial e sua opressão milenar, sobre o autor, a sinopse, quem são os personagens principais, como a narrativa mistura salto épico, haste, com a party digna de RPG, o sistema de magia como engenharia narrativa, e o que esse livro tem a ensinar, tanto para leitores como para escritores. Então vamos descobrir como Sanderson transformou cinzas e neblinas em uma das maiores fantasias da nossa geração. Scandrial é um mundo distópico dentro da fantasia. Mais do que cenário, é um reflexo de tirania e da desigualdade, onde até a própria natureza parece conspirar contra os fracos. E é nesse ambiente sufocante que surgem personagens capazes de desafiar um deus e 1000 anos de opressão. Scandrial é um mundo sombrio e opressor. O céu é eternamente coberto por nuvens cinzentas, sem sol visível. Cinzas caem do céu constantemente, cobrindo cidades, ruas e plantações. A noite é tomada por neblinas densas, misteriosas e temidas pela população comum. A natureza parece morta ou distorcida. As plantas são atrofiadas e os animais frágeis e doentes. Essa estética decadente não é apenas cenário. Ela reforça a sensação de mundo corrompido e do poder absoluto do Lorde Soberano. Brandon Sanderson não escreve só livros, ele constrói sistemas. Conhecido como arquiteto da fantasia moderna, Sanderson é mestre em criar mundos com regras claras e magias que funcionam como ciência. E Mistborn nasceu de uma pergunta simples: e se o herói da profecia falhasse? Vamos falar um pouco sobre sinopse. O Império Final é governado há 1000 anos pelo Lorde Soberano, praticamente um deus vivo. Os nobres reinam com riqueza e os Scars vivem na miséria. Os Scars aqui funcionam como uma classe trabalhadora escrava, basicamente. Que eles não têm poderes algum, ou seja, eles não têm acesso à magia desse mundo. É aí que surge Kelsier, nosso primeiro protagonista. Um homem marcado pela dor e sobrevivência. E ele tem um plano impossível, que é roubar o próprio império e destruir seu deus. Um pouco ousado. Logo no começo do livro, ele termina por recrutar Vin, que é uma jovem ladra Scar, que descobre possuir alguns poderes, que podem mudar ou ajudar a mudar o destino das coisas. Não entrarei em detalhes para não correr risco de dar spoilers, mas vamos falar sobre os personagens. Vin, como falei, é uma garota Scar ladra, desconfiada, criada nas ruas, sempre esperando uma próxima traição. Sua jornada de sobrevivência e de pertencimento. De invisível a protagonista. Por outro lado, temos Kelsier, sobrevivente da prisão mais mortal desse universo, que seria o Poços de Hatchin. Ele é um personagem carismático, letal, imprevisível, extremamente competente. É mais que um homem. Ele é um mito em construção, um herói improvável, um personagem realmente rico. E se torna facilmente um personagem fácil de amar. Do outro lado da moeda, nós temos o antagonista, ou seja, o vilão, que é o próprio Lorde Soberano. A personificação do poder sem limites e do medo que paralisa sociedades inteiras. Não existe ninguém nesse universo de Mistborn que não tema o poder do Lorde Soberano. Passando agora para os personagens secundários, aí que entra um brilhantismo de Sanderson, quando ele, ao meu ponto de vista, ele mistura tudo que é essa parte de haste do livro, né, que é o assalto, que tipo 11 Homens e um Segredo, La Casa de Papel, não sei, mas com um toque de uma party de RPG, de D&D. Então ele termina por criar uma dinâmica muito legal. Como se Kelsier ele fosse o líder, o ladino carismático. Vin fosse a aprendiz assassina. Sazed, o clérigo guardião do conhecimento. Han, um guerreiro filosófico. Brisa no português. O bardo manipulador. Clubs eu esqueci como é o nome dele em português, mas se eu lembrar eu ponho aqui escrito no texto embaixo. Ele seria o artífice da ilusão. O Spook seria o ladino iniciante. Doxon, o administrador da guilda. Cada um tem sua função, cada um é essencial.
e juntos eles transformam um assalto em revolução. Como Sanderson transforma um sistema de magia em uma engenharia narrativa. Porque em Mistborn, a magia ela não é vaga, ou seja, não é abstrata, não é mística, ela é praticamente uma ciência. Um pouco como vemos em Fullmetal Alchemist, para quem conhece, mas um pouco mais realista, vamos dizer assim. Resumindo, Sanderson criou basicamente 3 tipos maiores de magia. Sendo o primeiro deles, o mais explorado no primeiro livro, que é a alomacia, que é um sistema baseado em metais. Um alomântico, ele ingere uma pequena quantidade de metais, ou de metal, e queima isso dentro de si, liberando poderes específicos, praticamente como se fosse uma digestão. Enquanto esse metal está dentro dele queimando, ele tem acesso a esse poder. E aí entra outra parte interessante, que é a divisão que ele fez entre os nascidos da névoa e os nascidos da bruma. A diferença entre um e o outro é basicamente que os nascidos da névoa podem usar um poder, eles nascem com o dom de utilizar apenas um desses metais. Enquanto os nascidos da bruma, eles conseguem utilizar todos os metais, mas eles são raros, raríssimos na realidade. Poucas pessoas têm esse poder de ser nascido da bruma. Então, os metais básicos, por assim dizer, que são os metais que a gente começa tendo acesso a eles, a saber, tentando entender eles. Mais pra frente, durante o livro, a gente vai vendo que existem alguns outros metais. Durante a saga completa, a gente vê que ainda existem ainda mais. Tentando ser um pouco sucinto, vamos dizer que tem o ferro e o aço para puxar e empurrar metais, um pouco como se fosse um tipo de magneto dos X-Men. O estanho e o peltre, que servem para estanho para aguçar os sentidos, e o peltre para aumentar a força física em geral, incluso poder tolerar certos ferimentos. Temos também o latão e o zinco, responsáveis por manipular emoções, um para acalmar, o outro para inflamar. Se eu não me engano, no livro eles usam o termo agitar. Então você tem um que tem o poder de acalmar e o outro tem o poder de agitar. O bronze e o cobre. Cobre e bronze, um para ajudar a detectar e outro para ajudar para esconder. Se eu não me engano, o cobre ajuda a esconder e o bronze ajuda a detectar o uso de magia. Quando você quiser que as pessoas não consigam detectar que você está usando a alomancia, você tem que usar um deles. E enquanto você quer ver se tem gente usando a alomacia, você usa o outro deles. Simples assim. O que é essencial, inclusive, para poder evitar ser descoberto por inquisidores que são meio que mortais. Então devem ser evitados, principalmente por Skies que utilizam magia, já que, a priori, eles nem deveriam ter acesso a isso. Como eu disse há pouco, no primeiro livro, vimos muito sobre a alomacia, já que Sanderson ele escolhe, além de basear sua narrativa num haste, assalto, ele escolhe também a narrativa de mentor e aprendiz. E isso é uma genialidade, porque isso permite com que a gente aprenda junto com o aprendiz, nesse caso vem, sobre a alomacia. Então ela vai descobrindo aquilo, vai começando a entender aquilo e a gente vai entendendo junto. Obviamente que é um sistema muito complexo, então às vezes tem usos desse tipo de magia que a gente vai aprendendo mais em momentos críticos, de vida ou morte, um combate que o personagem precisa realmente improvisar e fazer novos usos dessa magia. Porém, como disse, existem outros tipos de magia, que seriam a feruquimia de Sazed, que é praticamente a habilidade de guardar memórias, forças e até mesmo tempo em metais. Ele toca esse tipo de coisa em metais e pode acessar em momentos oportunos. Eu sei que explicando dessa forma parece meio nada a ver, mas é um tipo de magia muito apelona, inclusive. Né? Você conseguir guardar tudo. E guarda até peso. Então ele consegue emagrecer ou engordar guardando isso em metal, por exemplo. Ou guardando o conteúdo, uma informação precisa dentro do metal e indo procurar ela. Ou seja, ele transforma seu conhecimento praticamente ilimitado.
É muito boa esse tipo de magia. E o último tipo de magia é hemalurgia, que é ligada aos poderes mais sombrios, ainda mais apelões, que normalmente quem usa esse tipo de coisa são os inquisidores. Mas não vou entrar em detalhes porque eu não quero dar spoilers. Vamos lá. Por que esse sistema de magia ele funciona tão bem? E a genialidade da alomancia está justamente no fato dela não ser apenas estética, ela ser estratégica, com cada poder tendo limites claros e cada batalha se tornando um quebra-cabeça. Nada é ilimitado e tudo tem um preço. Isso torna as coisas muito mais interessantes. Então, não existe a magia conveniente que vai salvar a pessoa de uma situação X. A vitória só vem quando os personagens utilizam astúcia com inteligência e, às vezes, até certo nível de risco, pondo a vida deles em risco para tentar utilizar uma estratégia que dê uma certa vantagem. Porque o poder é igual. Então, o que muda é a forma de utilizá-lo. Isso inclui como saber utilizá-lo da melhor forma. Agora, falando um pouco sobre narrativa, Sanderson ele utiliza também uma narrativa epistolar como uma base recorrente em todo o livro, certo? Então, a cada capítulo, no começo do capítulo, normalmente ele coloca uma epígrafe enigmática. E eu, particularmente, eu não gosto muito de livros que utilizam epígrafes. Se o livro for 100% epistolar, inclusive, eu nem começo, né? Tive muita dificuldade, inclusive, no começo de O Poder, da Naomi Alberman, algo desse tipo, porque ela utiliza muito disso. Mas ele utiliza isso de uma forma genial, que até mesmo eu gostei. Então, não sei o que dizer. Tipo assim, ele não utiliza trechos muito grandes, o que já ajuda. E existe uma formação sempre interessante, porque vem sempre como se fosse um diário, com pistas, recontando um pouco do passado de um determinado personagem. E isso vai tornando interessante. Até um ponto que você começa a querer passar de capítulo para continuar entendendo um pouco mais da história desse personagem. Realmente, talvez a melhor forma que eu já tenha visto de utilização de epígrafes. E aí eu ainda te deixo uma pergunta a mais, que é: o que acontece quando até a história é escrita para te enganar? Fica a pergunta. Falando agora um pouco sobre o tema por trás de Mistborn. Agora que a gente já viu toda essa parte de magia, tipo de narrativa, quais são os temas principais? E a gente pode constatar que, por trás de toda a luta e magia, Mistborn fala sobre opressão e revolução, confiança e traição, fé e manipulação e o preço da esperança. Uma curiosidade sobre Mistborn. Na minha opinião, conhecendo o que conheço sobre o autor, não só de ter lido alguns livros, mas também já assisti diversas de suas aulas, que são extremamente interessantes. Todo escritor deveria assistir às aulas de Sanderson, porque ele é genial. Ele realmente tem muito conhecimento, ele sabe como passar esse conhecimento. Isso só fará de você um escritor melhor. E até mesmo se você não for escritor, é tão didático e tão interessante as aulas dele que eu acho que vale muito a pena. Mas isso foi um adendo. Mas eu acho que além do haste, que é a fórmula básica, né, o haste e o modo mentor e aprendiz, eu tenho para mim que ele escreveu Mistborn como se fosse uma campanha de RPG. Isso explicaria a dinâmica de equipe, as funções bem definidas e cada forma com que foi feita, mesmo a trama, né? A forma com que ela se desenvolve, a forma com que o antagonista ele existe, poderia ser comparado também com um dragão de AD&D, por exemplo. Isso explicaria a dinâmica de equipe, as funções muito bem definidas e a sensação de estar acompanhando uma grande mesa de D&D, só que escrita com perfeição literária. O que aprendemos como leitores? Que até mundos cobertos com cinzas, a esperança pode florescer, e que heróis não nascem prontos, são forjados pela dor e pela escolha. E como escritores, que sistemas de magia funcionam muito bem com regras claras, que arquétipos de RPG ajudam a criar elencos memoráveis e que plantar mistérios mantém os leitores famintos por respostas. O Império Final é uma verdadeira aula de world building
criação de mundo e, melhor ainda, de como apresentar todo esse conteúdo, que no caso da obra de Sanderson é extremamente rico, mas não jogar tudo de uma vez e entregar isso de pouco a pouco. Um verdadeiro mestre, o que torna o seu livro uma obra-prima. Então, minha avaliação final não poderia ser nada diferente de que O Império Final é um dos melhores começos de saga da fantasia moderna. Temos um universo envolvente, uma magia inovadora, personagens cativantes e todas as outras coisas que eu já falei antes. Não poderia dar nenhuma nota diferente de 5 estrelas. Para mim, é um dos melhores livros de fantasia que já li. E não é nem só pela história em si, mas porque esse livro mostra que a fantasia ainda pode surpreender, desvinculando completamente de clichês normalmente ligados a obras de Tolkien. Para concluir, em um mundo de cinzas e trevas, Sanderson nos lembra que basta uma fagulha para incendiar tudo. Mistborn é mais do que fantasia, é revolução, é fé, é o poder da esperança em tempos impossíveis. E aí, você teria coragem de se rebelar contra um deus? Se curtiu, deixa o like, se inscreve no canal e me conta. Se você pudesse escolher um poder da Holomancia, qual poder você escolheria? Valeu!